paz do Senhor, amados irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando um novo trimestre, o último trimestre do ano de 2017. E eu quero parabenizar você que tem participado de toda a aula, tem sido um aluno constante, frequente. Isso é bênção para a sua vida, bênção para a sua família. E esse novo trimestre inicia com um tema muito importante. O tema da nossa lição é a obra da salvação. Esse é o tema geral, né? A obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então é sobre essa temática que estaremos estudando nas 14 lições que abrange então os próximos 3 meses. Outubro, novembro e dezembro, tá bom? Muito bem, a lição de número 1 é então uma promessa de salvação. Olha que temática bonita. Dia 1º de outubro, né? O primeiro domingo do mês de outubro, e o nosso texto áureo não podia ser outro, né? Iniciar em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira promessa messiânica. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Nossa verdade prática, a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. A resposta amorosa de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo, que eu acho ele muito importante. Rapidamente eu quero fazer uma reflexão com você. Bom, se você analisar a leitura bíblica de classe proposta, é exatamente Gênesis capítulo 3, versículos, na verdade entre os versículos 9 a 15, 15 é o nosso texto áureo. Mas começa primeiro um diálogo entre Deus e Adão. Deus, no versículo 9, fala: e chamou o Senhor Deus a Adão. Bom, Adão, como todo homem, né? Até hoje nós temos esse costume de empurrar e pôr a culpa em outro pelos nossos erros, infelizmente. Esse é a nossa, eu diria, herança adâmica, né? De nunca assumir nada, sempre jogar a culpa no outro. E esse Adão que, versículos antes, quando Deus apresentou a mulher para ele ficou todo poético: essa é carne da minha carne, aquela maior pressão, né, de uma pessoa apaixonada. Mas a hora que surgiu o problema lá, quando Deus vai chamar a atenção, o que ele fala? Ele fala que quando Deus faz a pergunta, e Deus é extremamente pedagógico, né? E eu gosto dessa expressão de Gênesis, porque às vezes eu faço isso com a minha filhinha também, né? Eu sei que ela tá fazendo toda a bagunça lá em casa, né? Ela pequenininha, tá fazendo aquela bagunça, e eu sei que é ela. Aí eu chego e pergunto: quem foi que fez isso? Mas eu sei que foi ela, né? Então, Deus pedagogicamente faz a pergunta para Adão: onde estás? Né? Claro que ele sabia onde Adão estava, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele faz isso para que a pessoa então tome consciência da sua fragilidade. A resposta de Adão no versículo 10 é interessante. Ele disse assim: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e esconti-me. Então Deus pergunta para ele: escuta, quem te mostrou que estava nu? Você por um acaso comeu a árvore que te ordenei que não comesse? Então sabe o que Adão faz? Ao invés dele falar: oh Deus, me perdoa, né? Não. Ele vai dizer o seguinte: a culpa não é minha não. Foi a mulher que tu me destes. Olha só. Quer dizer, eu não sou culpado. Então essa é a síndrome adâmica. Sempre querer empurrar o problema para o outro. Enquanto o homem se comporta assim, ele não resolve o problema. Tem muita gente hoje na sociedade que vive em problemas traumáticos porque não assume a sua responsabilidade. Sempre preocupado são os outros. Ou é a mãe, ou é o pai ausente, ou é a polícia, ou é o professor. Sempre é o outro. Ou é a esposa, ou são os filhos. Então, enquanto a pessoa age dessa maneira, ele perde a oportunidade de se reconciliar com Deus, de assumir as suas responsabilidades.
e ele então empurra para a mulher. Aí o Senhor pergunta à mulher: por que você fez isso? E ela então, sabe o que ela faz? A mesma coisa que Adão fez, joga a culpa para outro. Para quem? Para a serpente. Foi a serpente. Então veja, o diálogo começou com Adão, foi para a mulher, e agora Deus vai questionar a serpente. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera, todos os animais, né? E do campo, sobre o teu ventre andarás e comerás pós todos os dias da sua vida. E aí vem o nosso textuário. Esse é o contexto do nosso textuário. Nosso textuário, na verdade, é uma palavra profética. Ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher. Então é a fala de Deus à serpente, tá? E entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse então é o que nós chamamos, e historicamente na teologia sempre foi apontada como a primeira profecia messiânica da Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Essas palavras ditas por Deus então à serpente. Quem é a serpente? Satanás, né? Por ocasião em que essa induziu Adão e Eva ali ao pecado. Então vamos ver as expressões aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então eu estou falando entre a serpente e a mulher. Nessas palavras, Deus então está afirmando que deverá existir inimizade permanente entre Satanás, ti, e a mulher, a raça humana, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Essas palavras são uma repetição da afirmação anterior. Ou seja, que a inimizade está estabelecida entre todos os que estão sujeitos a Satanás, a tua descendência, e os descendentes da mulher, até no caso Cristo. Por que afirmamos que descendente da mulher nesse caso é Cristo? Porque vários textos do Novo Testamento apontam para Cristo como descendente da mulher. Por exemplo, Gálatas 4:4, você pode ler, né? Além disso, a própria sequência de Gênesis capítulo 3, versículo 15, é dito que o descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente. E isto, quem fez, foi o Senhor Jesus, né? É o Senhor Jesus que derrotou Satanás, quando ressuscitou ao terceiro dia, ou ressuscitou dentre os mortos. Esse te ferirá a cabeça. Bom, existem versões que usam então a palavra ferir, outras falam esmagar. Parece que tanto faz a palavra ferir ou esmagar, mas é completamente compreensível a ideia de esmagar, porque essa é realmente a reação que se faz em relação à serpente, né? Não é, então ferir o calcanhar, ferida de calcanhar e ferida de cabeça é diferente, né? Cabeça é para matar mesmo, para esmagar. Agora, ferir o calcanhar é um machucado, né? Então a diferença de ferimentos. Estas palavras então apontam para o descendente da mulher, né? Que, como já vimos, é o Senhor Jesus, porque essa é uma profecia messiânica. Então Jesus feriu como de fato feriu da cabeça de Satanás. Isso aconteceu quando Cristo completou sua obra de redenção, salvando os pecadores e ressuscitando dentre os mortos. Os textos bíblicos acima indicados mostram isso, aqueles versículos que eu já apontei, como por exemplo, João 12:31, Atos 26:18, Romanos 5:18 e 19, Hebreus 2:14, Apocalipse capítulo 12, versículos 1, versículo 7. Então mostra esse cumprimento profético. Aqui Jesus conclui a sentença, Deus conclui a sentença, né? Dizendo que Satanás, né, representado pela serpente, irá ferir o calcanhar do descendente da mulher, né, que nesse caso é o Senhor Jesus. Isso é uma referência então à crucificação de Jesus. Foi necessário que Jesus fosse crucificado, mas isto, comparado com a sua ressurreição, apenas foi um ferimento, porque Jesus ressuscitou dos mortos, né? Ele vive eternamente. É o ferimento do calcanhar. Notar bem a diferença então, cabeça e calcanhar, né? Aliás, no calcanhar, como eu já disse, é um ferimento,
mas na cabeça da serpente é esmagar. Então é para matar, né? É o poder de Satanás que Cristo derrotou na ressurreição. Então foi esmagado o poder dele, porque cabeça significa poder, não é? A cabeça, autoridade. Então Jesus pisa na cabeça, na autoridade de Satanás. Jesus destrói a autoridade de Satanás. Então é um versículo maravilhoso, extremamente importante para fazer essa reflexão com os seus queridos alunos. Bem, a leitura em classe, então, como eu já disse, está em Gênesis 3, versículos 9 a 15, onde está o contexto desse nosso textual. E o objetivo geral dessa lição? Mostrar que a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo você, eu, todos nós, a humanidade. Graças a Deus. Na sua lição tem uma interação com o professor que eu acho importante você fazer com seus alunos. Por que eu acho importante? Porque a hora que você vai falar sobre o tema principal da lição e vai compartilhar com eles sobre o sumário, quais serão os subtemas que serão fomentados nesse último trimestre. Então, você pode ler cada lição, lição 1, que é a que nós estamos refletindo, uma promessa de salvação, lição 2, a salvação na Páscoa judaica, lição 3, a salvação e o advento do Salvador, lição 4, salvação, o amor e a misericórdia de Deus, lição 5, a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, lição 6, a abrangência universal da salvação, lição 7, a salvação pela graça, lição 8, a salvação e o livre-arbítrio, lição 9, arrependimento e fé para a salvação, lição 10, o processo da salvação, lição 11, adotados por Deus, lição 12, perseverando na fé, lição 13, glorificados em Cristo, e a lição 14, a última lição, vivendo com a mente de Cristo. Então, é interessante que uma lição vai complementando a outra, de maneira que nós vamos ter a oportunidade nesse trimestre de estudarmos a obra da salvação. Que tema maravilhoso! Isso é importante para nós, né? Para que nós sejamos agradecidos a Deus por tão grande salvação. E quem é o comentarista? Quem é que fez os comentários dessa lição? Foi o querido pastor Clayton Ivar Pomerenink. Esse é o pastor, então, que fez. Ele é doutor em teologia, diretor da faculdade Refidim e é também editor da revista pentecostal Azusa. E ele é do sul do país. E realmente nos abençoa com um tema bastante profundo, um tema abençoador. Eu coloquei uma foto do pastor Clayton Ivan Pomerenink, e juntamente com a sua esposa, a irmã Thaís Andréia Mafra Pomerenink, e você pode ver no meu site, tá? Acessa lá o site www.professoralberto.com.br, tem uma foto do casal, então, ele, pastor Clayton, então o que fez os estudos para nós estudarmos nesse último trimestre. Bom, introdução é sobre salvação, que é um processo imediato quando ocorre a conversão, mas também contínuo na vida do crente, que a gente chama de santificação. É necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios que essa dádiva, por intermédio da morte expiatória de Jesus. Não é à toa que nós somos cristocêntricos. Uma vez eu estava na igreja e entrou uma pessoa que nunca tinha ido numa igreja evangélica e ele ficou ouvindo o culto com maior atenção, né? Chegou no final do culto e ele falou assim para mim: mas ô irmão Roberto, aqui vocês só falam de Jesus, né? Pois é, nós somos cristocêntricos. Nós só falamos de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Salvador. Então, nós gravitamos em torno do Senhor Jesus, o presente de Deus para a humanidade.
E esse é o tema então. Qual é o tema central? A promessa da salvação e a resposta amorosa de Deus para salvar a humanidade pecadora. E Deus prova o seu grande amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus. Bem, o primeiro tema é o conceito bíblico de salvação. E aí, ele vai então falar um pouquinho sobre o conceito, que é o primeiro subtópico do item 1. Qual é o conceito? O significado bíblico de salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física, saúde mental, saúde emocional. No sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, passado, regenerando e santificando na vida presente, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente no futuro. Assim, a salvação só é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz. Hebreus 2:10. Por isso que nós somos agradecidos a Deus por tão grande salvação. Olha, há um momento que me chama a atenção quando os discípulos, todos alegrinhos, começaram a orar, e Jesus, em nome de Jesus curando, em nome de Jesus expulsando demônios, fazendo maravilhas. E eles foram todos alegrinhos falar com Jesus. Ai, Jesus, que maravilha, a gente ora e os demônios são expulsos e há curas maravilhosas, todos alegres falando para Jesus. Sabe o que Jesus disse para eles? Parece que Jesus jogou um balde de água fria neles, Mas não, Jesus amorosamente falou para eles: olha, vocês têm que se alegrar pelo fato do nome de vocês estarem escrito no livro da vida. E quem faz isso? Só o sacrifício de Jesus, só o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado e nos dá salvação. Então esse é o tema mais importante de toda a Bíblia. Eu acho bonito o livro, o hino que o pastor de saudosa memória, Paulo Leivas Macalão, deixou ali para nós na harpa cristã, que fala, o hino é pelo sangue, Ele fala que o tema do bom pregador é o Calvário. Olha, que tem a ver com salvação, Esse é o tema mais glorioso. E nós temos que estar sempre agradecidos a Deus por tão grande salvação. Nós temos que ser agradecidos, Agradecermos a Deus, não perder isso, esse sentimento de gratidão. Agora, você sabe, eu sempre falo para você da importância de você ter esse livro, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Eu espero que você, como professor, como líder da obra de Deus, já tenha adquirido esse livro. Se não adquiriu ainda, você precisa ter a nossa Declaração de Fé, ainda mais nessa temática. Olha, na página 109, capítulo 10, fala sobre a salvação. E seria muito importante você ler isso. Nós já estudamos isso no último trimestre. Mas como a temática é recorrente, então seria importante. Ele inicia dizendo: a nossa profissão de fé: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Que maravilha, Então você pode adquirir a nossa declaração de fé e aproveita, a fazer essa leitura também com seus alunos do capítulo 10 da nossa declaração de fé, que é sobre a salvação, já que nós ainda estamos no conceito. Segundo subtópico do primeiro tópico: salvação no Antigo Testamento. Qual é a perspectiva do Antigo Testamento? A salvação está relacionada ao escape da mão dos inimigos, quando fala fui salvo, a libertação da escravidão e ao estabelecimento das qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Profeta Isaías capítulo 33, versículos 22 ao 24. Nessa perspectiva, diante das calamidades naturais, então,
perseguições, escravidão, doenças, de morte, então o Senhor prometeu salvação ao seu povo de Israel, no sentido de libertá-lo, para viver uma vida longe das injustiças, dos males, das dificuldades. Contudo, o ápice da salvação no Antigo Testamento se deu com o profeta Isaías, quando ele profetiza em Isaías 53 sobre o servo sofredor. Então, o Antigo Testamento aponta os sacrifícios de animais para o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso você pode ler em Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. Um evento vaticinado por vários profetas. Todo o Antigo Testamento você vai encontrar as indicações para o sacrifício do Senhor Jesus, para a grande salvação na pessoa do Senhor Jesus. E ele era o oferecimento de um inocente no lugar de um culpado. Essa é a ideia desde o início. Uma morte não merecida, mas aceita diante de Deus para remir os nossos pecados. Hebreus 9, 22. E o subtópico terceiro, salvação no Novo Testamento. Bom, a salvação não é alcançada por mérito humano, né? Nós sabemos que é pela graça. Ele é oferecido por Deus gratuitamente. Nas suas epístolas, então, o apóstolo Paulo mostra, né, pontua, descreve. Paulo é um dos que mais esclarece os conceitos de salvação no Novo Testamento, mostrando que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei mosaica, das obras da lei, das leis, seja cerimoniais, morais, seja lá o que for, não decorre nada disso. Salvação é misericórdia de Deus. Deus te amou, por isso ele provém um meio para reconciliar você com ele. Então não vem das obras, não vem da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade moral, da nossa capacidade física, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então pela graça sois salvos. Então nós chamamos isso da graça preveniente, né? Ela, primeiro Deus toca em você, aí você consegue entender e aí decidir se você quer crer e confessá-lo, ou infelizmente endurecer, como muitos se endureceram e não deram lugar para o Espírito Santo. Mas sempre o primeiro toque é de Deus, né? Ainda que o pecador não mereça, por intermédio do Filho Jesus, o Pai o justifica, o perdoa e reconcilia consigo. É isso que diz Romanos capítulo 5, que é muito importante você dar uma boa lida em Romanos capítulo 5. O adota em sua família. Então veja, nós somos filhos de Deus por adoção. Adoção aqui para nós no Brasil, normalmente pensa em criança, né? A pessoa, vamos adotar uma criança. Mas essa é a instituição, na época que fala, que Paulo trabalha a palavra adoção, se adotava adultos. Por exemplo, o imperador de Roma adotava alguém para ser o sucessor dele e era tratado como filho, recebia toda a qualificação. Então, a Bíblia fala dessa adoção, que não é sempre uma adoção de criança, é uma ideia de adoção de adultos. Porque existem pelo menos 3 categorias de filhos de Deus. Existem os filhos de Deus por criação, Deus criou filhos, como por exemplo anjos e outras criaturas espirituais. Deus criou filhos, são filhos de Deus por criação. Existem nós, somos filhos de Deus sim por adoção. A Bíblia fala que antes de aceitar Jesus nós somos criaturas. Ao aceitar a Jesus nós somos adotados e portanto somos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus por adoção. E depois o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é filho de Deus por espécie. Ele é o único que tem a natureza do Pai. É o monogenés, o unigênito, o único que tem o gene do Pai. Então é por isso que nós amamos Jesus, adoramos Jesus, porque Deus se fez carne e derramou seu sangue para que nós tivéssemos tão grande e maravilhosa salvação. Graças a Deus. Síntese do tópico 1. O conceito bíblico de salvação diz respeito à redenção da humanidade. Há um subsídio lexicográfico aqui que você pode ler com mais calma, né? E inclusive sobre essas doutrinas messiânicas, eu sugiro, esse é um livro já mais antigo, agora você tem o Evidências que Exigem um Veredito, né? Eu tenho o meu, como ele é mais antigo, ele era em 2 volumes, agora você já tem um volume único, tá? E eu aconselho você a adquirir esse livro, tá? Você que é professor,
você que é pastor, um livro tremendo, que é o Evidência que exige um veredito, tá? Evidências históricas da fé cristã, Josh McDowell. Então, adquira, é bom você adquirir esses livros, vai enriquecer a sua biblioteca. E hoje tem um volume só, tá? Moderno, tudo. É que o meu é mais antigo, tá bom? Muito bem. 2. A importância da doutrina da salvação. Sobre tudo que eu já falei, é óbvio que essa doutrina é a mais importante de todas, né? A grandeza da salvação é o primeiro subtópico do item 2. Embora haja na vida do crente um momento de conversão, da ruptura da velha vida e do nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a vontade de Deus, né? Você tem que entender a importância disso, né? Eu citei o episódio lá quando Jesus falou, vocês têm que se alegrar pelo fato do nome de vocês estar no livro da vida. Tem muita gente que não tem noção disso, tá? Não está perdendo bênção porque não sabe o que significa a tão grande salvação. A sua alma foi salva pelo sacrifício de Jesus. Que coisa maravilhosa, nada se compara a isso. Nós, irmãos, temos que ser agradecidos a Deus e cultuar a Deus por essa grande salvação. Tem gente que fica atrás de negócio de prosperidade, então, não sou contra, mas tenha essa paciência, não dá para comparar a grande salvação. Então nós temos que compreender o que Jesus fez. Você acha mesmo que Deus se faria carne? Morreria na cruz do Calvário, derramaria o sangue dele, se fosse apenas uma condenaçãozinha de nada? Imagine, irmão, se fosse uma salvação qualquer, Moisés resolveria o nosso problema, João Batista resolveria o nosso problema, o profeta Isaías resolveria o nosso problema. Ninguém pôde. Deus se fez carne. Olha que grande salvação. Eu preciso entender isso. Eu tenho que compreender, porque quando eu compreendo isso, eu adoro a Deus na beleza da sua santidade. Eu passo a ser agradecido de coração para se apropriar dos benefícios da salvação. Eu tenho que compreender isso para me entender isso. E olha só, eu vou destacar alguns benefícios. Livramento da condenação do inferno. Você foi livre da morte eterna. Que maravilha, graças a Deus. Você tem salvação da sua alma garantida. Então, livramento da condenação eterna, libertação do poder do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Irmão, mas eu não peco, peca. Mas você não tem prazer no pecado. Você não é escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você peca, você se arrepende imediatamente, porque você não é escravo mais desse estilo de vida. Então você não está mais sob o poder das trevas, mas você está sob o poder de Jesus. Graças a Deus. Experimentar a redenção em Cristo, que te dá paz. Você sente isso, a grande salvação. A vida segundo o Espírito, você é guiado pelo Espírito. A regeneração, um novo nascimento, um novo estilo de vida. E a participação da manifestação de Cristo em glória, né? São essas esperanças, esses benefícios da salvação. Síntese do tópico 2, a doutrina da salvação abrange todas as dimensões da vida, todas mesmo. Há um subsídio teológico bastante interessante aqui do Dicionário Bíblico de Wycliffe, e você pode ler com mais calma. Tem também o Conheça Mais, que vai falar também, que é da Teologia Sistemática Pentecostal. Um livro que inclusive eu já apresentei para vocês. Para encerrarmos, o terceiro tópico, a salvação prometida no Éden. E você já sabe que eu comecei falando sobre isso, apontando o capítulo 3, versículo 15, né, que é o nosso textual. Então, o pecado humano, né, ele vai descrever sobre o pecado humano. 2, vai falar então sobre a transferência da culpa. E 3, Satanás esmagado e o pecado vencido. Como eu já fiz esse comentário na introdução, quando eu fiz o comentário do texto áureo, eu não quero ser redundante. Síntese do tópico 3, a salvação que nos foi prometida pelo Pai no Éden. E, para encerrarmos, tem um subsídio teológico muito interessante, que é o proto-evangelho, que você pode ler também com bastante calma, sobre a semente, né? E finalmente as considerações finais. Embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus,
dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor. Primeiro, proferindo a promessa de redenção, que é o nosso texto áureo, Gênesis 3,15. E segundo, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva, que está em Gênesis 3,21. Todas essas ações apontam para o grande sacrifício expiatório de Jesus no Calvário. Que Deus continue abençoando a sua vida, te dando saúde, graça, renovo espiritual e mental. Uma boa aula, acesse o nosso site, www.professoralberto.com.br, e você está convidado a participar da nossa aula de formação continuada ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, Pastor Paulo Freire, lá na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, próximo aqui do SESI Senai, tá bom? E se você lembrar, acesse aí, toque aí nesse sininho que tem do lado aí do seu vídeo, para você receber as nossas informações, os nossos contatos, e também compartilhe desse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar a Escola Bíblica Dominical e sejam despertados nelas o desejo de fazer parte da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.